ou quase nada daquilo que venho falar. Eu venho dizer como é que podem ser donos do vosso destino, como é que podem ser milionários se forem disciplinados e se investirem bem. E vou-vos dizer porque é que é preciso fazer isso. Portanto, vou começar então se tivessem dito, às tantas éramos para 50, não sei quantos colegas são, mas se tivessem dito que isto ia ser divertido, às tantas éramos muitos mais. Mas eu vou então começar aqui por partilhar, para ver como é que tornamos isto interessante. Vou-vos falar de uma coisa chata que a maior parte das pessoas não gosta, que é poupar. E tudo muito certo, porque poupar implica um sacrifício, implica abdicar de consumir hoje, mas tem um propósito extraordinário, é que nos vai poder permitir poupar muito mais, consumir muito mais no futuro. Porque é que nós devemos poupar? E muito rapidamente, nos últimos 100 anos, a esperança média de vida aumentou 30 anos. Ou seja, por bons motivos, porque vivemos cada vez mais tempo, temos cada vez uma segurança social a retirar-se mais da nossa vida e que não consegue acompanhar a pirâmide etária. Também nos últimos 40 anos, por todo o mundo, não é uma realidade só em Portugal, é mundial, os rendimentos do trabalho caíram e os rendimentos do capital subiram e, portanto, é importante que nós consigamos, com as nossas poupanças, investir em rendimentos de capital para poder ter lucros a longo prazo. E um outro grande motivo que nós, no último ano, sobretudo, todos temos sentido é a inflação. A inflação porque corrói a riqueza, porque o dinheiro, se não o tratarmos bem, se não investirmos bem, o dinheiro perde valor com o tempo. Ora, o que é que nós temos que fazer hoje para nos podermos reformar com 1 milhão de euros ou para podermos juntar um pecúlio simpático para mais tarde conseguirmos cumprir com os desejos que temos ao longo da vida, desde ter a casa na praia, dar a volta ao mundo, reformarmos mais cedo, mandar os filhos para uma boa universidade, o que quer que seja o desígnio de cada um, o que quer que seja o objetivo de vida de cada um, o objetivo de poupar deve ser isso, dar-nos a liberdade para fazermos no futuro aquilo que gostamos de fazer. Então, o primeiro passo é mesmo este. O primeiro passo é poupar. O primeiro passo é pôr sempre algum dinheiro de lado. Vamos imaginar este exemplo em que cada um de nós individualmente consegue poupar 5.000 euros por ano entre os 25 e os 65 anos. O que nós vamos pôr de lado todos os anos e que vai acumulando, que são estas barrinhas verdes, vai dar na reforma 205.000 euros. E hoje, quando olhamos para isto, diz assim, 205.000 euros para a reforma já não era nada mau. A verdade é que estes 205.000 euros vão ser 205.000 euros daqui a 40 anos, desculpem, e daqui a 40 anos estes 205.000 euros compram menos coisas do que aquilo que comprariam hoje, porque é o tal efeito da inflação. Portanto, poupar não chega. É importante investir a poupança. Vamos imaginar então que nós pegávamos naquele valor e que todos os anos íamos começando a investir e à medida que punhamos dinheiro nós íamos investindo e eu peguei aqui para este exemplo naquilo que é o rendimento das obrigações AAA, que é o melhor risco de crédito. As obrigações das empresas é um título de dívida e eu já vos digo à frente, explico melhor. E a taxa média será na casa dos 3,5%. Isto significa que se entre os 25 e os 75 anos pouparmos 5.000 euros por ano e o investirmos a uma taxa média de 3,5%, quando chegarmos à reforma temos lá 448 mil. Estão a ver que já é mais do dobro, portanto nós tínhamos antes 205. Portanto, poupar é importante, investir bem é importante. Vamos ver o que é investir bem. Não é suficiente, na nossa opinião, investir com uma rentabilidade de 3,5% ou 3% ao ano. Porquê? Porque uma parte significativa pode ficar para a inflação, se não todo, como hoje em dia até a inflação é superior a 3,5%, nós queremos investir com uma taxa de rentabilidade melhor. Vamos olhar para este exemplo em que nós conseguimos investir a poupança a 8% ao ano. Isto significaria não terminar aos 75 com os tais 448, mas terminar com 1.403.000. E isto já dava uma reforma para passarmos numas ilhas, o que é que seja, lá está, o que é que seja à vontade de cada um.
a ideia é esta, é que é importante poupar, mas também muito importante a taxa a que conseguimos rentabilizar a nossa poupança. E agora vamos falar de um outro exemplo. Imaginem agora que temos aqui duas pessoas, que temos a Maria, que começa a investir aos 25 anos e poupa os tais 5.000 euros por ano durante 10 anos. Entre os 25 e os 34, ela poupa 50.000 euros, na verdade, e investe-os todos os anos, e neste caso com um tal retorno de 8%. O João começou só a investir aos 35, mas todos os anos deposita 5.000 euros, faz uma poupança de 5.000 euros, e isto dá, em 30 anos, 150.000 euros. Portanto, ele investe 3 vezes mais do que a Maria. Ainda assim, como começa 10 anos mais tarde, só consegue juntar aos 65 anos 611.000 euros. Portanto, fica substancialmente abaixo da Maria. Este exemplo pretende mostrar porque é que é mesmo muito relevante começar o mais cedo possível, e hoje, como estamos a falar para gente muito jovem, é mesmo importante entender isto. E agora quero-vos então mostrar aqui o que é o juro composto, porque é que estas diferentes taxas de rentabilidade têm um efeito capitalizador a longo prazo muito, muito diferente. Vamos imaginar então, olhando para este exemplo, que começamos com um investimento inicial de 10.000 euros. Aos 25 anos, mais uma vez, e que todos os meses conseguimos reforçar a nossa conta, é no fundo pagar-nos a nós primeiro com 100.000 euros. Fazemos este exercício ao longo de 40 anos. Se só rentabilizarmos este dinheiro a 2% ao ano, que são aquelas contas tradicionais, chatas de poupança, monótonas da banca, que não rendem praticamente nada, nem os 2%, mas chegaríamos à reforma com 98.000 euros. Agora imaginem que ao invés de termos a 2%, tínhamos aqui a 5%, conseguimos rentabilizar a 5%, então nós já conseguimos, com os 10.000 euros, que são bastante menos do que os tais 5.000 por ano, e aqui estamos a falar de 10.000 inicial, mais 100 euros por mês, mais 1.200 euros por ano, nós chegaríamos à reforma com 227.000 euros na nossa conta de poupança. Agora imaginem que estamos a falar de 7% e já temos 418.000, e se fossem 10%, e eu vou dizer porque é que colocamos aqui os 10%, nós teríamos 1.100.000 euros. Ok, portanto, é assim, para começar, o mais cedo possível, tentar começar com um montante que consigam começar mais cedo e depois ter reforços programados, no fundo, pagar-nos a nós primeiro para acumular ali riqueza numa conta a longo prazo. E não tem necessariamente que ser 40 anos, embora eu vos vá falar dessa solução. Isto o que é que significa? Se repararem, para quem começa aos 25 anos, a partir dos 45 é quando esta curva, sobretudo para rentabilidades de 10%, ganha momento e começa a crescer de uma forma exponencial. Isto era aquilo a que o Einstein chamava a 8ª maravilha do universo. Ora, falei-vos em 2%, 5, 7, 9, 10, e agora vocês dizem-me como é que se faz isto. Em quê? Bem, aquilo que nós ouvimos muitas vezes, sobretudo ao setor financeiro, aos bancos, é que há 3 perfis de investimento. O perfil conservador, em que as pessoas investem só em depósitos ou em produtos de taxa fixa, obrigações, ou os tão badalados certificados do Tesouro, que não é mais do que dívida do Estado português. Podemos ter um perfil moderado, em que já aceitamos correr alguns riscos e ter ações de empresas, ou um perfil agressivo, em que maioritariamente investimos em ações. E, portanto, a banca padroniza isto, porquê? Porque não tem especialistas como nós na Casa de Investimentos em cada balcão e, portanto, divide os clientes em segmentos e depois talha produtos para os massificar e para lhes vender de forma a que caiam todos dentro destes 3 baldes. Eu não concordo nada com isto, porque, na verdade, na prática, nós todos, ao contrário daquilo que nos dizem, que somos muito avessos a risco, não somos. Nós somos avessos a perdas, mas pode-se traçar uma estratégia em que se reduz a possibilidade de perda. E é disso que vamos falar. Portanto, o investimento é simples, mas não é fácil. E o que é importante, então, para nós embarcarmos numa estratégia de investimento? É percebermos bem o investimento que estamos a fazer, saber o que é que está subjacente a esse investimento.
ver se conseguimos dormir descansados, se não nos traz ansiedade, se não nos causa desconforto, e depois ter, obviamente, assegurar-nos de que ele vai pelo menos acompanhar a inflação. Ou seja, com uma inflação hoje de 5,5%, se nós tivermos, se investirmos hoje 10 mil euros a 2%, nós não vamos conseguir que no próximo ano, ou daqui a 2, ou daqui a 5, ou daqui a 10, comprar as mesmas coisas que os 10 mil euros compravam hoje. E isso, não tenham dúvidas. Por isso é que a inflação é o tal imposto escondido que corrói a riqueza. Vamos então ver para o que é que nós devemos olhar. Basicamente, há 3 classes de ativos. Ações, que são fatias de negócios, são partes da empresa. Uma ação é uma empresa, pode estar cotada ou não, mas nós vamos falar hoje sobretudo das ações cotadas, que é naquilo que nós investimos. Podemos falar de ativos físicos e aqui temos sobretudo imobiliário, quer seja residencial, quer seja comercial. Depois estamos a falar de dinheiro ou depósitos bancários, a falar de obrigações, que é a dívida do Estado, dívida de empresas. E o que é esta dívida? As empresas ou o Estado, para se financiarem, podem ir à banca, ou podem ir ao mercado, emitir obrigações, que são títulos de dívida, em que prometem um juro anual ou semestral e devolver o dinheiro às pessoas, passado 1 ano, passado 5, passado 10, passado 20 ou passado 30, ou até passado 100 anos, como aconteceu há pouco tempo com algumas emissões do Estado austríaco, do Estado francês, do Estado mexicano, que emitiu obrigações a 100 anos com uma taxa muito baixa, etc. Portanto, as obrigações são títulos de dívida, são uma promessa de alguém a quem nós emprestamos o dinheiro, que nos promete devolver o dinheiro mais tarde e pagar um juro. A verdade é que às vezes não paga e, portanto, tudo isto tem risco. As ações podem ser de empresas cotadas ou não cotadas, e aqui há subclasses, pode ser private equity ou venture capital, etc. Portanto, investir em quê? Olhando para isto tudo, em que é que nós devemos investir? Reparem que é a partir destas 4 classes de ativos que se fazem todo tipo de fundos de investimento e de estratégias que a banca, que a indústria financeira vendem às pessoas. Mas agora vou-vos mostrar o que é que se passou com a história. E a história diz-nos isto. A história diz-nos, desde 1927, este gráfico é da Universidade de Yale, que a melhor classe de ativos, o melhor investimento que podíamos ter feito desde 1927 até hoje são as ações, que em média pagaram 9,8%. Com o avanço de recuos, com a Grande Depressão, com a Segunda Guerra Mundial, com recessões pelo meio, com a crise de petróleo na década de 70, com a grande bolha tecnológica, com a grande crise financeira de 2008, com a pandemia, com tudo isso, até final de 2022, a melhor classe de ativos foram, por larga margem, as ações. E vejam que ao longo deste período de tempo, a inflação que foi de cerca, nestes 96 anos, foi de cerca de 3% ao ano, quando comparado com as ações deram mais 6,6% do que a inflação. E isto é conquistar ganhos de poder de compra a longo prazo. E as obrigações pagaram à volta de 4,6%. Aqui há obrigações de todas as maturidades e, sobretudo, este é um trabalho para o mercado americano, há obrigações a 30 anos. Emprestar o nosso dinheiro a 30 anos, na minha opinião, é mesmo muito tempo, mas falaremos sobre isso adiante. Agora, a questão, ao ouvir falar em ações, às tantas já ouviram aos vossos pais, já ouviram, enfim, a várias pessoas que é muito arriscado. E na maior parte dos casos quando não sabemos o que estamos a fazer, quando estamos a ouvir a dica do amigo que até acha que entende e acertou uma vez ou duas e percebe disto e depois as coisas correm mal, se o fizermos para uma semana, para um mês ou para um ano, porque não sabemos o que vai acontecer, é de facto arriscado. Mas na maior parte dos casos, as ações não são arriscadas. 72% do tempo o mercado financeiro, o mercado e ações sobe. O que temos que entender é que o mercado, há uma diferença entre preço e volatilidade. A volatilidade é a variação de cotação e aquilo que é o risco, desculpem, volatilidade e risco, e aquilo que é o risco é a probabilidade de perda permanente de capital.
O que nós queremos mostrar é que se tivermos investidos tempo suficiente, o tempo reduz muito o investimento na volatilidade. Este gráfico que temos aqui mostra variações do S&P desde 2007 até 2022. Ao longo destes quase 15 anos, nós temos aqui muita volatilidade, temos grandes quedas de mercado, temos grandes subidas, mas de facto, com o tempo, vimos que quem investe em ações tem um retorno muito grande. Portanto, ser dono de empresas excepcionais, na nossa opinião, reduz muito o risco. E vejamos o que é que acontece quando nós comparamos dois exemplos. Imaginem que estamos em 2007 e que temos um investidor extremamente pessimista que adivinhou a crise financeira. E temos, do outro lado, um investidor extremamente otimista que achou, não, o mundo não está assim tão mal e decidiu investir em ações. Um vendeu a sua carteira toda, que foi o pessimista, e o otimista comprou. O que se passa é o seguinte: o pessimista pôs o seu dinheiro a render em obrigações do Tesouro e ficou descansado a ganhar 3,2% ao ano, e o otimista viu a sua carteira cair 55%. Teve a coragem de aguentar, não precisava daquele dinheiro e aguentou toda esta turbulência no mercado financeiro. E de lá para cá conseguiu uma rentabilidade de longe, muito superior ao investidor pessimista. Ganhou 276% nestes 14 anos, contra uma rentabilidade de 39%. Portanto, o otimista ganhou 7 vezes mais do que o investimento que fez o pessimista, mesmo considerando aqui a maior crise financeira dos últimos 90 anos. A vez que o mercado caiu mais nos últimos 100 anos foi em 1929, caiu 87%, porque fizeram tudo ao contrário nos anos seguintes. E esteve a cair ao longo dos anos, caiu até 87%. Mas, com a crise financeira de 2008, os mercados caíram 56, 57% intraday, o que significa que quem, de facto, não conseguiu suportar a volatilidade, incorreu em grandes perdas de capital. Mas quem pode esperar, quem tem uma estratégia a longo prazo, consegue, de longe, muito melhor rentabilidade para o seu capital. Agora veja, porque é que o curto prazo, e perante aquilo que nós vimos no gráfico anterior, naquela construção anterior, naquela animação, porque é que o curto prazo é tão mau para os investidores? Imaginem estes 3 gráficos. Quando estamos a falar no azul da esquerda, eu digo esquerda porque às vezes há daltónicos a assistir, nós também temos alguns daltónicos na casa e, portanto, o da esquerda, que tem a linha azul, mostra-nos a cotação diária do índice americano, do maior índice de ações do mundo, que é o índice S&P 500, e mostra-nos a cotação ao dia durante 2020. O mercado começou aqui, em janeiro, não é? Nos primeiros dias, e depois, a partir de fevereiro, 24 de fevereiro, começou a cair, esteve a cair 35%. E depois foi fazendo esta recuperação, como veem, fechou o ano positivo. Agora vejam, para quem olha só para isto ao mês, já nem se viu, as cotações mensais foram mais curtas, mostraram menos volatilidade. Porquê? Pois reparem, ao mês, como este mínimo caiu no meio de março, já nem sequer aparece aqui. Quem olha ao mês já não se assustou tanto. Mas quem olhou só para a cotação no primeiro dia do ano e no último, não viu sequer que o mercado caiu. Reparem bem que aquilo que se passa no mercado financeiro no dia a dia, a enorme volatilidade, na maior parte dos casos, não tem interesse nenhum, a menos que nós queiramos comprar barato ou vender se por acaso botar um preço elevado. Caso contrário, não vale a pena. Mas ter a perspectiva do curto prazo para aproveitar, para reforçar uma carteira de investimentos é extraordinário. Retomando aqui a questão do tempo, e agora não olhando para o intraanual, mas vendo o que aconteceram nestes 90 anos em períodos do ano, de facto, não devemos investir em ações quando olhamos para um ano, para uma semana, para um mês ou para um ano. Porque no ano, como reparam no gráfico da direita desde 1926, no tal período de que temos vindo a falar, nós podíamos ter entrado em 1927 e ganho 40 e tal %, mas também poderíamos entrar no ano seguinte e o mercado caiu várias vezes e perdemos até 80 e tal %. E, portanto, apesar de termos muito mais barras azuis, que são as que mostram as ações do S&P 500, poderia ter acontecido se
estivéssemos a investir o dinheiro que precisamos para o ano seguinte, ou para o mês seguinte, ou para daqui a um ano e meio, poderíamos ter, de facto, muito azar. Mas se pudermos esperar, vejam, num período de 20 anos, não há nenhum período negativo, como podem olhar para o gráfico da direita, não há nenhum período negativo no mercado financeiro. Em contraponto com isto, e para percebermos desde já o que são os retornos reais ou retornos e retornos nominais, vejam bem que no gráfico da esquerda, em que temos retornos ao ano, rentabilidades anuais, nós temos a amarelo as rentabilidades das obrigações do Tesouro Americano. E nestas há períodos muito grandes, estamos a falar de rentabilidades reais, quer dizer, depois de deduzirmos a inflação, há períodos muito grandes em que temos rentabilidades negativas. Vejam, isto é o que acontece desde 2008 nos Estados Unidos e na Europa e que hoje continua a acontecer. As taxas de juros subiram e para todos que têm crédito à habitação sabem que subiram, mas, apesar de tudo, não compensam para quem investe em depósitos aquilo que é a taxa de inflação, que ainda é de quase 6%. Para quem tem uma taxa de inflação de 6% ao ano, obviamente que investir a 2 ou a 3 implica uma perda anual e por isso é que existe. Em termos de retornos reais, quando olhamos para depósito a prazo, para bilhetes de tesouro, na maior parte, ou obrigações de tesouro de curto prazo, que é a mesma coisa, bilhetes de tesouro, temos sempre que ter muito cuidado com a inflação. No gráfico da direita, mostra-nos exatamente a mesma coisa em períodos de 20 anos, em que temos períodos mesmo muito longos. As obrigações estiveram negativas entre 1926 e 1940 e muitos, 48, 49, já depois da Segunda Guerra Mundial. E depois voltaram a ficar aqui muito negativas neste último período, desde a crise financeira de 2008. Isto significa que é mesmo importante levarmos em conta a inflação e termos o cuidado de investir com um horizonte de investimento de longo prazo. Mas a longo prazo chegamos a casa sãos e salvos, porque as ações continuam a ser a melhor classe e não têm nenhum ano negativo. Nenhum período de 20 anos negativo. Este gráfico pretende apenas demonstrar aquilo que temos vindo a dizer. Ao longo dos últimos quase 100 anos, as tais 9 décadas, nós temos o rendimento de ações por década, desde a década de 30, 40, 50, etc., até aqui, até 2020, entre 2010 e 2020, temos aqui a rentabilidade das ações. Nesta coluna, na terceira coluna, temos então a rentabilidade das obrigações. Na quarta coluna temos aquilo que é a rentabilidade de depósito a prazo e bilhete de tesouro, que normalmente as taxas andam muito perto destes valores. E, por último, temos a coluna da inflação. Reparem que nós temos os períodos a sombreado verde, temos os períodos em que a inflação esteve muito forte, e mesmo nestes períodos as ações, por norma, são a melhor classe de ativos para estar investido. Só há, de facto, um período em que as ações tiveram uma rentabilidade negativa, que foi na tal década de 30, tiveram uma rentabilidade inferior não foi tão má como a inflação, como a queda da inflação, mas ainda assim foi inferior às obrigações. Portanto, este gráfico também mostra este quadro também mostra que ter ações é mesmo importante, porque são ativos reais. Se tivermos ações de boas empresas, as empresas conseguem passar o preço, passar a inflação no preço dos produtos ou dos serviços que vendem para o consumidor final. E isso é mesmo importante. Portanto, recapitulando, se nós tivéssemos hoje 100 mil euros, imaginem com 25 anos, e os mantivéssemos para os próximos 10 anos, até aos 35 anos, investidos em depósitos à ordem, nós perdíamos, admitindo uma taxa de inflação de 3,5%, perdíamos 26 mil euros, ou 25.500 euros. Era o poder de compra que perdíamos. Vejam, isto é mesmo muito dinheiro. Perdíamos 1/4 do nosso dinheiro. Se conseguíssemos rentabilizar isto em depósitos a 1,5%, ainda assim perdíamos dinheiro, ficávamos com menos do que os nossos 100 mil euros hoje, porque só valiam 86 daqui a 10 anos. Tínhamos uma perda de poder de compra equivalente quase a 15% ou a 14%. Em contraponto, ao investir em ações e assumindo a tal rentabilidade de 18%, que é aquilo que a Casa de Investimentos tem conseguido ao longo do tempo, e o PPR até está acima, nós temos
líquida já, levando em conta a inflação, nós teríamos mais 60 mil euros. Nós conseguíamos comprar 60% mais daqui a 10 anos do que aquilo que conseguimos comprar hoje. Portanto, investir bem é fundamental. A inflação, que a maior parte dos nossos avós, os nossos pais não estavam alerta para ela, porque ninguém os ensinou que os depósitos não protegem o dinheiro da inflação, ou os certificados de aforro, ao contrário daquilo que é muitas vezes a crença das pessoas, e, portanto, é mesmo relevante que tenham este conhecimento para protegerem o vosso dinheiro da inflação. Dito tudo isto, agora podem pensar assim, e então, como é que devo investir? Nas ações é só para longo prazo. Os depósitos não são bons. O que é que devo fazer? Nós acabamos por criar aqui uma espécie de 3 formas de olhar para o dinheiro. Um fundo de emergência, ou aquilo que nós chamamos, ou eu gosto de chamar, mais do fundo de emergência, uma almofada de segurança de curto prazo, em que temos, imagine-se que perdíamos o emprego, ou que tínhamos um problema de saúde, ou para quem tem filhos, podia ter um contratempo com os filhos, e então diz, eu tenho que ter aqui meio ano de salários, ou um ano de salários de lado, e neste pode, e na minha opinião até deve, estar em depósitos bancários ou certificados. Tem um rendimento menor, hoje já tem algum rendimento, no passado foi quase zero, mas hoje já tem algum rendimento, mas sobretudo pode estar disponível de um momento para o outro e não vai ter uma cotação volátil como tem as ações, portanto nós podemos precisar de um dinheiro num momento em que as ações recuaram e não seria uma boa ideia ter um fundo de emergência em ações. Mas agora imaginem, aquele dinheiro que é para um dia termos a casa na praia, ou para mandar os nossos filhos para a universidade, ou para daqui a 10 anos, ou daqui a 8, fazer uma compra, ou dar a volta ao mundo e fazer uma sabática, o que quer que seja, aquilo que são objetivos de vida, ou aquilo que é a reforma, fazem todo sentido estar investidos em ações, ou maioritariamente em ações. Porque, efetivamente, nós vamos conseguir pôr este dinheiro a trabalhar com um retorno muito mais elevado e vamos conseguir criar o tal efeito de juro composto e rentabilizar muito melhor a poupança a longo prazo. Como é que se faz então isto? Quando olhamos para ações, para o investimento em ações, como é que nós escolheríamos? Semana passada estivemos numa escola secundária aqui em Braga e efetivamente uma das miúdas, a Olívia, perguntou-nos, tem 14 anos, foi para uma turma de 9º ano que falamos, perguntou-nos, e nós podemos escolher as ações? Ora bem, é muito mais difícil do que aquilo que parece à primeira vista. Portanto, o que é que a Casa de Investimentos faz, sendo que grande parte nós gerimos mais de 170 milhões de euros. E o que é que nós fazemos? Porque é que nós privilegiamos o investimento em ações? Porque nós queremos olhar para o tal dinheiro de médio e longo prazo das pessoas, para o rentabilizar investindo naquilo que são os melhores negócios do mundo. E nós queremos comprar empresas que tenham grandes vantagens competitivas, empresas que conseguem gerar muito cash flow e reinvesti-lo no negócio. Queremos ver que estas empresas tenham balanços muito conservadores, quer dizer, com muito dinheiro e muito pouca dívida. Queremos ver que tenham equipas de gestão muito boas a alocar capital e a reinvestir muito bem os lucros, por forma a crescer a atividade da empresa e cada vez gerar mais lucros, que é isso que faz sentido. E queremos ver que esta equipe de gestão tenha, normalmente, ações no seu pacote de remuneração, porque terão muito cuidado em tomar decisões a mais longo prazo que beneficiam a criação, o aumento de lucros da empresa a longo prazo. Por isso, se nós conseguirmos, de entre tudo que existe, crivar e escolher estas melhores empresas, eu com certeza que vos posso falar numa que vocês conhecem bem, ou grande parte de vós, que é a Adobe, que é uma empresa que nós temos na nossa carteira e que é um negócio com um retorno nos capitais investidos extremamente elevado e é uma empresa espetacular que tinha caído muito e que nós temos também na nossa carteira. E que lançou uma oferta de aquisição sobre a Figma, que também devem conhecer. Mas vamos então ver, este é o critério, portanto, uma filosofia de investimento em valor, investindo em negócios de qualidade em que só as melhores empresas servem.
E como é que se faz isto? Este é o crivo, o processo de investimento é este. No mercado, nós olhamos sobretudo, se virem aqui, o universo total de empresas na Europa e Estados Unidos, que é principalmente os mercados onde investimos, são 35 mil empresas. Mas estas têm empresas excepcionais, têm empresas medianas e têm empresas fracas. Nós não queremos as fracas nem as medianas, nós queremos as melhores. Então o que nós fazemos é, primeiro, nós não queremos empresas de pequena dimensão, queremos empresas já com um histórico muito longo no mercado e que nós consigamos ver como é que criam riqueza, conseguir ver a sua história, a sua cultura, ver tudo sobre a empresa. E então olhamos para empresas que já têm um histórico mais longo e capitalizações mais elevadas. E isto reduz-nos o nosso universo para cerca de 2.000 empresas. Agora, depois disso, o que é que nós vamos ver? Nestas 2.000, nós vamos introduzir aqui uns parâmetros no nosso sistema proprietário e ver. Nós queremos empresas com retornos nos capitais investidos acima de 15, 20%. Queremos ver as receitas a crescer todos os anos, quase como um escadório aqui de Bom Jesus. Queremos ver uma grande geração de free cash flow. Queremos ver níveis de dívida muito baixos no balanço. Por exemplo, olhamos para uma Google, que é a empresa com a posição maior na nossa carteira, e tem cerca de 130 mil milhões de dólares no seu balanço. Só no ano passado recomprou 54 mil milhões de ações próprias. Portanto, isto são números que nós gostamos de ver, balanços com muita força e que as taxas de juros sobem e não têm qualquer impacto porque estas empresas não dependem da banca. Depois vamos estudar, depois de passar este crivo, nós olhamos aí para 150, 200 empresas. Não há assim tantas empresas excepcionais. E depois disto vamos então estudar profundamente estas empresas, perceber muito bem o negócio, como é que transforma um euro ou um dólar num €1,20 ou num $1,20, ano a ano, que composto vai dar a tal curva exponencial. Vamos ver qual é o histórico da gestão a alocar capital, vamos ver qual é a cultura, se existe uma cultura de melhoria contínua, de privilegiar o conhecimento, de privilegiar o cliente, ser centrado no cliente para estar sempre a inovar, a melhorar aquilo que faz um dos seus clientes. E depois de estudar tudo isto, vai um comitê de investimento para decisão. Daqui vai resultar uma carteira de 25 a 30 empresas. E são estas, 25 a 30 empresas globais que nós identificamos como tendo grande qualidade e que pretendemos ter ao longo de muitos anos na carteira. Era preferível fazer o mínimo de movimentos possível, porque era sinal que tínhamos acertado nelas e estávamos muito bem investidos, e nas quais nós investimos todos o nosso dinheiro. Aliás, no fundo PPR de que vos vou falar, eu sou a cliente número 1. Ou seja, quando olhamos para as empresas e depois disto, reparem o que é que nos mostra este gráfico. Nos últimos 27 anos, quando olhamos para os lucros do índice global de ações, os lucros destas empresas foram sempre crescendo. Tem solavancos, é verdade que tem, e nós não queríamos precisar do dinheiro num destes solavancos, por isso é que convém investir a longo prazo. Mas, mesmo que precisássemos neste, estava com certeza muito acima deste aqui e valeria a pena ter investido em ações. Mas o objetivo é tentarmos deixar isto capitalizar, não interromper o processo de capitalização durante muito tempo ou só irmos buscar os bocadinhos que precisamos e deixar que o resto capitalize a longo prazo. Portanto, quando comparamos a linha azul, que são os lucros das empresas, com o preço do índice, que é a sua cotação, as empresas vão tender a cotar os lucros que derem. É isto que mostra. E no final de 2022 o mercado estava extremamente barato e há muitas áreas que ainda está, que o mercado não está a subir tudo da mesma forma e por isso tínhamos de facto aqui um bom período e temos para investir. Falando de ações, falando de onde devemos investir, chamando a atenção para a necessidade de investir a longo prazo, a vantagem de começar cedo. Nós criamos, a casa começou há quase 13 anos e só abrimos contas a partir de 100 mil euros. No entanto, e foi sempre a nossa pretensão, ajudar a que esta filosofia de valor, as pessoas perceberem que devem investir, não devem especular, comprar criptomoedas ou fazer um investimento à sorte numa coisa qualquer, num ETF qualquer, que
que podem pensar que é uma coisa e ser uma completamente diferente, pode não fazer sentido nenhum. Então, nós criamos um fundo em que as pessoas podem abrir conta. Primeiro, o fundo é 100% em ações, são muito poucos em Portugal que são. Nós temos a mania que somos conservadores, embora não conservemos aquilo que temos na forma como investimos no país, porque temos 180 mil milhões em depósito a prazo e há cerca de 28 mil milhões em PPRs que tiveram rendimento praticamente zero nos últimos 10 anos. Mas, enfim, é a definição que lhe dão de conservador, com a qual eu não concordo nada. O nosso fundo é 100% em ações e investimentos a partir de 1.000 euros, uma conta é aberta a partir de 1.000 euros, pode ter ou não reforços programados, nós aconselhamos reforços e só há reforços a partir de 100 euros. Para quem não consegue pôr de lado 100 euros por mês, pode juntar bimensal ou trimestral e mandar esse reforço. Os dividendos do fundo são reinvestidos automaticamente e, portanto, não pagam imposto dentro do fundo. Os clientes do PPR não têm que o declarar todos os anos, nem fazer nenhuma, nem ter nenhuma dor de cabeça com o fisco. A conta é 100% digital e é no Save and Grow, que eu vos mostro já de seguida. E o acesso é 24 horas por dia, têm total informação, não estão a investir numa coisa que não conhecem, recebem uma carta trimestral em que nós explicamos o que compramos e o que vendemos e porquê, como é que vemos o mercado. Temos uma assembleia anual, que este ano foi a 25 de fevereiro em Braga, no próximo ano será dia 24 de fevereiro, e onde cada vez temos mais clientes, temos, portanto, todo o funcionamento em prol de dar informação e de ser muito transparente com os nossos clientes. O fundo é resgatável e tem a melhor tributação que há de todos os produtos na banca. É um fundo PPR, o objetivo deve ser 8 ou mais anos, e passado 8 anos, para quem quer levantar dinheiro, já só paga sobre mais-valias 8,6%. E para alguém que tem a vossa idade, ainda por cima, tem o benefício da dedução à coleta. Todos os anos, para quem tem menos de 35 anos, consegue recuperar à volta de 400 euros, mas nós temos isso tudo na nossa folha e mandamos essa informação a seguir para que vos seja disponibilizada a todos. E, portanto, passado 8 anos, só paga-se o mais-valia, cai de 28% para 8,6%, se não for uma conta PPR, se for um qualquer ETF ou um fundo qualquer, paga 28% de mais-valia, e se aguardarem até à reforma, ou dentro das outras condições definidas na lei, paga 8%. Mas a grande vantagem é cair de 28% para 8,6% e tem um benefício enorme. E depois, só pagamos a contribuição na percentagem que resgatarmos. Imagine-se que alguém acumulou ali 100 mil euros e precisa levantar 10 ou 20, só vai pagar nessa parte correspondente e o outro continua a trabalhar a longo prazo. Tem a grande facilidade de designar beneficiários em caso de morte e, portanto, este PPR alia 3 coisas que potenciam o rendimento composto a longo prazo. A melhor classe de ativos, que é investir em ações. Estamos focados, nós, equipa, a trabalhar a longo prazo e tem aquilo que é a melhor conta de benefícios fiscais que existe na banca. E eu agora, que existe em todo o sistema financeiro. E agora vou-vos mostrar aqui um exercício. Esta tabela mostra-nos, mais uma vez, que podemos ser milionários. Com uma poupança mensal. Quando abrimos uma conta a um filho, quando ele nasce, e pomos 68 euros por mês, 68 euros por mês. E depois, à medida, quando ele começar a trabalhar, pode os pôr ele, chega à reforma com os, admitindo que se consegue rentabilizar isto a 7% ao ano, e no passado as ações deram um retorno superior, chegamos ao tal milhão. Mas imaginem que só começamos a investir para os nossos filhos aos 10, já precisamos 128. Agora imaginem, e eu pelo que vi, das poucas caras que vi, são muito jovens, imaginem que têm 25 anos. Se não depositassem mais nada para chegar a 1 milhão, teriam que depositar todos os meses até à vossa reforma, ao longo dos 45 anos, 381 euros para conseguir o tal milhão. Mas imaginem, para quem tem uma poupança de lado já de 2.000 euros, de 5.000 ou de 10.000, já não precisa de um valor tão elevado. Mas isto mostra, de facto, a importância do tempo, de começar o mais cedo possível e porque é que é tão importante começar cedo e criarmos a nossa independência financeira o mais cedo possível, sermos donos do nosso destino. Eu agora mostrava-vos aqui, deixava-vos aqui esta citação e aqui uns segundos para a lerem.
Desculpem. É exatamente isso. Grande parte dos investidores comete vários erros. Estar à espera do melhor momento para entrar e, efetivamente, se puderem estar investidos há 10 anos ou 20, não interessa hoje se estão a entrar com o mercado em máximos. Informo uma coisa muito simples, o mercado vai continuar a bater máximos, só não sabemos é quando. Mas se tivermos uma estratégia disciplinada, investirmos e formos fazendo reforços, nós fazemos aquilo que se chama o dollar cost averaging. Vamos fazendo uma média de preços de entrada, vamos entrando a vários níveis de mercado. Quando temos um prémio extra no trabalho, quando temos uma coisa qualquer, mandamos-lo para o fundo e, a longo prazo, é extraordinário. Nesta altura, nós temos à volta de 1.500 clientes que fazem débitos diretos todos os meses, vão desde 100 euros a valores muito elevados, pessoas de comissões executivas, administradores de empresas, etc. Temos já quase 1.000 clientes que transferiram PPRs de outras instituições para a Casa de Investimentos e iniciaram por aí o seu investimento depois com os ditos reforços. É importante, começar o mais cedo possível e, sobretudo, quando nós investimos com uma equipa como a Casa de Investimentos que é disciplinada, que sabe escolher as melhores empresas e que tem um foco em criar riqueza para os clientes, não temos dúvida que a longo prazo vamos criar muito valor. E agora ficava ao vosso dispor para vos responder às questões que tiverem. Catarina? Alguém tem alguma questão, pessoal? Acho que não. Não se acanhem. Os criativos costumam ser atrevidos. Como é que funciona em termos de entregas? Portanto, vamos supor que há uma entrega ou haverá entregas por parte da empresa. Como é que isso na prática funciona? Para eles perceberem como é que funciona com o salário, não é? Ok. Nós aqui, Pedro, antes de tu explicares, eu podia ter terminado só, desculpa Pedro, que eu não fiz bem o meu trabalho já agora. Nós estamos já em mais de 90 empresas e uma das primeiras que começou connosco foi a OutSystems e por isso é um modelo que tem funcionado muito bem. Estamos na OutSystems, Nova Base, Deloitte, Accenture, estamos em muitas empresas. O Pedro vai explicar esta modalidade, sobretudo, não é obrigatório que seja para todos os trabalhadores, é por escolha, e nós queríamos mesmo que estivessem connosco aqueles que querem criar riqueza a longo prazo. Nós não queremos olhar para o PPR como uma coisa para resgatar salário, não é isso. Tem a grande vantagem da empresa não pagar a segurança social e o trabalhador também não, é uma vantagem de 35%. Nós aqui na casa damos essa vantagem total aos trabalhadores. Ao invés de entregar à Segurança Social, entrega-na ao PPR, que vai gerir muito melhor do que a Segurança Social. Mas isso vai depender, de facto, da definição entre o trabalhador e a empresa. Pedro, desculpa interromper-te, eu queria ter dito. Ora, é sim. Boa. Pronto, respondendo à tua pergunta, Catarina, há aqui duas formas de fazer as contribuições. Uma a título pessoal, portanto, o colaborador, a pessoa pode fazer, pode abrir conta sem sequer a intervenção da empresa e faz os reforços que entender durante o tempo que entender. A vantagem aqui em termos de transformar salário em PPR tem mesmo a ver com a questão fiscal. Como a Emília referiu, a empresa tem a poupança da TSU referente ao montante que transferir para a conta PPR do colaborador, e o colaborador também tem isenção de TSU. Ora bem, agora deu-me aqui meia branca, não foi uma branca completa. A grande vantagem da empresa é que o colaborador pode transformar até 50% do valor do salário em PPR. Portanto, embora aquilo que vemos acontecer na maioria dos casos é
quando existem revisões salariais, quando existem pagamentos de prémios ou bónus, que esses novos montantes sejam canalizados para o PPR. A forma é muito simples. A abertura de conta, como a Emília referiu na apresentação, é 100% digital, portanto, vocês sabem melhor que ninguém como é que isso se processa. Os reforços das contas via empresa, basicamente os colaboradores basta comunicarem aos RH que pretendem receber X valor todos os meses em PPR. E a empresa só tem que nos transferir esse montante e indicar-nos que aquele colaborador, que esse valor é para reforço da conta ou para subscrição na conta PPR desse mesmo colaborador. Não esquecer que a conta PPR é uma conta titulada é individual, portanto a empresa não tem qualquer tipo de intervenção ou até conhecimento do que se passa na conta, portanto é uma conta particular. A única coisa que a empresa sabe de facto é os montantes que subscreve em nome dos colaboradores. Uhum. Mas não teria que ser o mesmo valor, o mesmo montante todos os meses, não é? Pode ser esporádico. Exatamente. Pode ser, na verdade, pode ser o montante que vocês, ou que o colaborador entenda em PPR. Com a periodicidade que quiserem. A única exigência que existe é mesmo o montante mínimo de abertura de conta, que são os 1.000 euros, e depois, para cada reforço, haver um montante mínimo de 100. Portanto, que pode ser 100 euros trimestrais ou 100 euros anuais, conforme o colaborador entender. Ok. Eu acho que o Joaquim tem uma questão. Temos uma questão do Joaquim. Sim, eu queria só confirmar, porque eu ainda agora estava a ouvir, estavam a falar da TSU. Neste caso, a empresa, ao subscrever na PPR por nós, temos isenção da TSU? Tem Certo. 11%. Ok. O trabalhador e a empresa poupa 23,75 e o trabalhador 11%. 11%, exato. Portanto, Mas é nós, indiferente aliás, o valor ou tem que ser um valor igual ao da TSU? Ou seja, o reforço tem que ser um valor igual ao da TSU? Não. Não. Ok. O reforço não pode ser superior para salário, não pode ser superior a 50% do valor do salário. No entanto, por exemplo... Ou seja, Pedro, só para ser claro, vamos imaginar alguém que tem um salário de 2.000 euros por mês, não poderia receber em PPR mais de 1.000 por mês. Ok. Mas de facto, vamos imaginar que uma empresa pretende para o ano seguinte, ou ao fazer mexidas nos salários, diz assim, eu posso pagar este ano mais 200 euros a este trabalhador, ou mais 150 euros. Se pagar 150 euros, sobre isso vai ter que pagar mais 23,75. Ao invés de me entregar à Segurança Social, pode dizer, é uma forma de eu remunerar o meu trabalhador mais um bocado e dar-lhe mais 23,75. Ok. Isso. E, na verdade, o trabalhador também tem a vantagem daqueles 11% adicionais não irem para a Segurança Social. Portanto, é de facto um win-win-win, porque nós também, como temos PPR, também ganhamos, obviamente, e queremos que as pessoas fiquem ricas a investir connosco, que fiquem muito mais ricas. Pedro, eu estava a tentar partilhar uma imagem. A imagem está partilhada? Sim. Consegue? Está, não está? Sim. Pronto, aqui tem um exemplo de onde podem vir, abrir a conta, marcam uma entrevista, não é entrevista, marcam, enfim, aqui a conversa para fazerem a verificação de identidade e muito rapidamente, são 10, 12 minutos, a conta é aberta. Pronto, deixem-me só explicar o que está aqui. Até ontem tínhamos 4.037
participantes no fundo. O fundo é um organismo autónomo detido pelos seus participantes, pelos donos das UPs, onde eu me encaixo e sou o cliente número 1. A rentabilidade desde o lançamento é de 25,47. O fundo tem cerca de 2 anos, eu ia dizer 2 anos e meio, não, foi lançado no dia 1 de outubro de 2020 e tem, desde o início do ano, uma rentabilidade de 25,14. O ano passado fomos bastante penalizados, estamos a recuperar tudo. Tem ativos sob gestão de 60.154 à data de ontem. E por isso, relativamente aqui à classe de risco, a classe de risco é uma definição dada pelo regulador e mede o risco em função da volatilidade ou variação. Ou seja, para quem tem um depósito a prazo, o risco seria 0, supostamente, não é? Porque não varia nada, estava sempre aquilo. Na verdade, é uma coisa extremamente arriscada, e não sou só eu que o digo. O Sr. Warren Buffett, na carta aos acionistas de 2015, diz que estes são investimentos terríveis e as pessoas não lhe têm medo e deviam ter. E é exatamente isso. A classe de risco, de acordo com a definição do regulador, mede a volatilidade, variação de cotação, mas não quer dizer que estes investimentos a 4, 5, 10 anos sejam muito arriscados. Ao contrário, são muito menos arriscados porque as empresas passam a inflação para os consumidores finais e procuram aumentar os lucros todos os anos. É isso que todos os empresários fazem e os gestores das empresas. Mas, enfim, desculpe, era apenas para deixar claro a leitura aqui dos números. Muito bem. A Teresa, julgo que tem uma questão. Sim, era para saber se, ao fazer isto por parte da empresa, depois, se eu eventualmente trocar na empresa, o que acontece? Dá para manter esse PPR em meu nome? Tenho que trocar? Excelente pergunta, Teresa. Dá para manter o PPR, é pessoal, fica sempre no seu nome. A empresa só sabe as contribuições que envia. Nunca tem qualquer informação da sua conta, nunca em momento algum tem qualquer informação. Só o titular da conta é que acede ao seu saldo e às especificidades da sua conta. A empresa só sabe aquilo que enviou para a sua conta. E ao mudar, a conta vai consigo para onde for, porque a conta é pessoal. E essa questão que coloca é extremamente relevante. Porquê? Porque este é um grande benefício quando comparado com fundos de pensões. Os fundos de pensões, as pessoas quando mudam de emprego não o levam consigo e ficam presos a ele até à reforma. Imagine que trabalhava na Accenture, como eu conheço muita gente, que mudou para outra empresa qualquer, tinha 30 ou 32 anos e tem que esperar até aos 65 para ter acesso aos descontos que fez e que a empresa fez para o seu fundo de pensões. E ainda por cima, pior, é que os fundos de pensões só podem investir em ações até 55%. Portanto, grande parte dos fundos de pensões também perderam dinheiro nos últimos 10 anos. Enfim, uma tristeza. Ok, obrigada. Mais questões? Mais questões? Não, acho que... Nós então vamos fazer uma coisa, Catarina, nós vamos enviar um documento com alguma informação da casa, tem um conjunto de questões frequentes, nós já fizemos isto com todas as empresas onde estamos, já temos cá imensa gente out systems, temos cá muita gente, não é obrigatório que seja toda a gente, é quem quiser, não nos incomoda que seja apenas um, que numa empresa se identifica connosco, e não nos incomoda até que não seja nenhum, preferimos que seja, mas o objetivo desta sessão foi transmitir conhecimento. Eu fui professora grande parte da minha vida e por isso foi transmitir conhecimento, é ajudar a que as pessoas percebam melhor que podem ser donas do seu destino e afinal não é assim tão difícil ser milionário. É preciso ser disciplinado, é preciso pagar-nos a nós primeiro, pôr sempre um bocadinho de lado, mas com o tempo, se escolhemos bem, vamos ter dinheiro. Nós vamos ter o cuidado de mandar também para todos um PDF com o nosso manual do investidor, que foi uma oferta que fizemos aos nossos clientes na nossa Assembleia deste ano, e vamos mandar então o tal documento com as FAQs e com a informação da Casa de Investimentos e porque é que investir connosco é seguro. Com certeza que vão apreciar. Eu gostava muito de dar as boas-vindas a todos na casa, que recebem sempre uma carta minha a dar as boas-vindas. Gostava muito que se juntassem à legião de investidores em valor e que ajudássemos a que cada vez mais gente consiga colher os ganhos do capitalismo. Muito obrigada a todos por terem Obrigada. Obrigada. Obrigado a todos pela oportunidade. Obrigada a nós. Muito obrigada. Até breve. Obrigada. Até breve.